Oi pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Pessoal, hoje eu vou falar um pouquinho sobre o substrato, um pouquinho mais, né, dando dicas de substrato, porque eu vejo que a dúvida sobre substrato é uma coisa que a maioria das pessoas que estão começando sofre com isso ainda, né? Como montar o substrato, e é sempre a mesma coisa. E a gente que já tem anos que mexe com substrato, que cuida de suculenta, pra gente é uma coisa tão fácil. A gente vai criando o substrato da gente, vai criando, vai melhorando, uns colocam uma coisa, outros colocam outra, porque uma coisa tem que deixar bem claro, pessoal, não existe aquele substrato perfeito, né? Fala assim, só a pessoa que tem esse substrato é que tem o melhor substrato do mundo. A gente fala isso, o melhor substrato, e às vezes muitos pensam em marca famosa, né? Muitos pensam em coisas assim. Só que o melhor substrato, pessoal, é aquele que traz nutriente, né? Traz nutrição para a sua suculenta, para a sua planta, e também traz drenagem, principalmente drenagem, né? Porque suculenta não gosta de excesso de água, todo mundo já sabe, né? Quando fala se tratando de suculentas, a coisa que eu mais escuto é assim: ah, eu gosto de suculenta porque não precisa ficar regando. Não é bem assim, né, pessoal? A gente sabe que não é bem assim. Elas são plantas que também necessitam de água. Tem que ser tudo dentro do necessário, sem excessos, né? Mas aqui, ó, eu tô mostrando para vocês o meu substrato. Eu tô usando, no momento, eu tô usando terral plantio, né? Que ele é composto de tufa, vermiculita, perlita, esterco adubado. Ele tem a terra, ele é composto de vários, né, nutrientes aí para suas plantas, além de drenagem. E eu coloco no meio dele carvão, sempre eu coloco o carvão, e coloco também a areia grossa, que não é areia, é pedriscos assim. Só que a areia, muitas pessoas não usam mais, já tirou totalmente do cultivo, porque a areia pode ter problema sim. A areia, dependendo da qualidade dela, né? Se é uma areia que foi muito exposta a fezes de animais, por exemplo, vai estar cheia de nematóide. A sua suculenta, ao invés de crescer e desenvolver, vai cada vez mais definhando, porque os nematóides brigam com as plantas, né? Eles sugam elas, criam aquelas batatinhas. Para quem não sabe, nematóide, ele forma umas batatinhas na raiz da planta. Então você tira da terra, parece amendoim, né? Para quem já colheu aí, muitos de vocês nunca, né, teve acesso à plantação de amendoim, mas eu falo que é a mesma coisa. Você retira, tá aquele tanto de bolinha na raiz, e aquilo ali são vermes que vão sugando, né, toda a seiva da planta, e a planta não desenvolve de jeito nenhum, e ela vai só definhando. Se você não fizer decapitação, ela não desenvolve. Então, pessoal, é complicado dessa forma, né? E o cultivo de suculentas, se você não planeja seu substrato, se você não planeja vasos furados, bem drenados, você não terá um cultivo perfeito. A suculenta vai ter problema, né? E você vai ficar só perdendo suculenta, e muitos desistem, né? Muitos perguntam para mim assim, ontem mesmo uma pessoa me perguntou: o cacto rabo de macaco, eu posso plantar ele só numa terra mesmo e tal, como as outras plantas, ou tem uma terra especial? Muitos ainda não sabem o que significa substrato, né? Eu falo com vocês isso porque como eu trabalho em uma loja que tem uma floricultura, e a gente vende todo tipo de planta e todo tipo de substrato, de terra, de produtos que você pode fazer, montar o seu substrato. A gente vende lá tudo separado: casca de arroz, perlita, vermiculita, e a gente vende substrato já pronto. Então eu sei muito bem disso porque eu escuto todos os dias. São as dicas que eu dou todos os dias para as pessoas. As pessoas me perguntam sempre a mesma coisa. Mas substrato, o que é isso? Tem gente, pessoal, que não sabe o que é um substrato ainda, né? Acha assim, pensou em plantar, pensa terra, né? É óbvio, né, pessoal? Plantar na terra. Só que muitas vezes a gente tem que explicar por que é chamado de substrato,
como é montado um substrato, por que que a gente deve montar o substrato para suculentas, que elas não podem ter uma terra como as outras plantas. Então tudo isso leva tempo, né? As pessoas vão começando, muitas não tinham cultivo, não cultivavam suculentas, não conhecia, agora que está conhecendo suculentas, então tudo isso leva tempo, né? Tem região que a gente sabe que suculenta já todo mundo tem, todo mundo conhece, já sabe cultivar. E tem locais que as pessoas nem conhecem suculentas ainda. Muitos perguntam, mas essas plantas aí, por que chama suculenta? Né? Muitas vezes eu pego ainda pessoas que não tem informação nenhuma sobre essas gorduchinhas que a gente conhece tanto, que pra gente é uma coisa tão comum, né? A gente já entende, mesmo a gente não acertando no cultivo, a gente sabe o que elas precisam. Isso não quer dizer que a gente sempre vai acertar, né? Mas a gente tenta, pelo menos, montar um substrato perfeito, um substrato que chegue perto, né, do que elas necessitam, para a gente ter sucesso com elas. E eu tenho feito isso aqui, pessoal, com muita, assim, eu tento manter meu substrato o melhor substrato possível, né? Só que tem tido perdas também com a chuva, principalmente, né? Teve muita chuva esse ano. Esse ano ainda vai vir muita chuva, mas ela já amenizou bastante aqui. E agora eu vejo ainda o reflexo do excesso de chuva. Mas se o meu substrato fosse barrento, eu não teria nem essas aqui mais, né? Então, mesmo a gente tendo todos os cuidados, a gente perde muita planta. Se não tivesse cuidado nenhum, plantado simplesmente na terra, seria ainda mais complicado. Então, eu sempre dou dicas dessa forma, para você tomar cuidado. Coloca uma quantia de terra, coloca uma quantia de carvão triturado. Se você não tem areia boa, né, fuja da areia, não ponha areia, põe o carvão triturado, substitui muito bem a areia. Se você tem como colocar casca de arroz carbonizado, vai lá, coloca casca de arroz carbonizado, você vai ter um sucesso também. Eu sempre falei, e às vezes eu repito, né, que a gente não deve usar ela em excesso, né? Em excesso não, mas uma quantia boa, que vai dar uma drenagem boa, a gente precisa usar, né, pessoal? Tem que usar, porque é importante. E eu tenho feito esse ano, o primeiro ano que eu acrescentei palha de arroz, né, o casca de arroz no substrato. E eu tenho visto que ele é muito bom. Ele é muito bom, muito interessante para as plantinhas, né? Isso tudo aqui, ó, é resultado da chuva. Ainda tem algumas folhas feias, mas ele tá ficando bonito de novo. Olha que cor que ele tá, meu sedum bronze. Eu gosto demais quando eu vejo, né, pessoal, que a chuva amenizou e eles estão estabilizados. Eles não estão morrendo, não tá melando, né? Tá com coloração bonita. Olha como que ele tá, todo coloridinho. Eu aproveitando aqui, pessoal, até para mostrar mais de perto o substrato, né? Eu vou plantar uma aloe juvena aqui. Eu já retirei ela de um vaso ali domingo, não plantei até hoje, né? Hoje já é sexta-feira. Eu deixei ela secar bastante ali e já tem muitos dias, não tem problema. O substrato tá levemente compactado, porque já estava pronto aqui, ó, e eu não tinha plantado. Aqui tem bastante carvão, tá vendo? Pedaços grandes, assim, eu deixo sempre assim, ó. Aqui eu tenho o isopor, dá pra ver a drenagem, né, do isopor. Eu coloco, às vezes eu coloco uns tão grandes que até na hora de plantar eu tenho que tirar, porque às vezes até atrapalha, né, na hora de plantar. Eu vou plantar ela aqui nesse cantinho. Vou tentar fazer isso aqui com uma mão só, pra mostrar pra vocês mesmo, né? Aproveitando aqui que eu ia gravar, porque eu cortei algumas, tá vendo? Deixei cicatrizar bem, para elas não correr o risco de melar. Essas que estão sem raízes, eu simplesmente vou encaixando assim, ó. E aqui tem raiz e fiz essa caminha aqui para ela. Vou deixar ela só nesse canto mesmo, assim. Vou fazer um arranjinho aqui, porque vai ser um arranjinho de meia sombra, né? E eu vou colocar mais algumas nesse canto para aproveitar bem essa bacia, porque eu não vou plantar a bacia só dela. Ela fica meio pendente, então eu vou passar outras para aqui, para essa bacia ficar
cheia, né? Isso aqui eu tô só iniciando agora. No final de semana, se Deus quiser, eu vou plantar. E aí eu vou mostrar pra vocês o que eu vou estar fazendo, né? Qual que eu vou estar colocando aqui junto dela. Eu deixei ela ficar muitos dias. Era até pra ter plantado antes, mas coisa de falta de tempo, porque eu queria gravar pra vocês. Então, pra gravar pra vocês, não deu. Tem sido bem corrido, né? Então, falei assim, eu vou deixar, porque no dia que eu for plantar eu mostro. Aí eu falei, eu vou falar sobre o substrato hoje, vai ser hoje. Porque o substrato, ele é muito importante. Eu gosto sempre, por que eu falo que eu gosto de trazer dicas pra vocês? Eu não quero que vocês percam a plantinha de vocês. O meu substrato tá bem mais escuro, no celular ele tá muito claro. Ele tá bem assim, ó. Acho que é por causa da luz do celular, o celular tá mostrando ele muito claro. Agora tá mostrando mais próximo da cor real dele. É uma terra muito boa, um substrato muito bom, né? Antes eu tava usando terra vegetal, areia grossa ou pedrisco e carvão. Tem até muitos meus que ainda é essa composição de substrato, né? Esse aqui, para vocês podem observar que esse aqui não tem tanta casca de arroz. Praticamente a porcentagem muito pequena de casca de arroz. Tem umas que eu plantei só com terral plantio, que você vê a concentração de casca de arroz é bem maior, né? Então, eu coloquei elas desse jeito aqui, pessoal. Já vou regar ela hoje, porque ela precisa demais de hidratar, né? Já deixei elas ficarem tempo demais, mas elas estavam na sombra, então ela tem uma reserva muito grande de água. E eu colocando agora a água, ela vai hidratando novamente. Aquela que não tinha raiz cicatrizou, vai puxar a raiz vai sair, né? Vai desenvolvendo. E essas que já têm raízes, elas vão hidratando, né? Eu quis fazer isso, é um videozinho curto, esses dias não tá dando pra eu fazer aquele vídeo mais longo, mais detalhado pra vocês, mas se Deus quiser, na medida do possível, aí que eu tiver tempo, eu vou fazendo. Não me abandone não, pessoal, espere por mim aí, não... Eu sei que às vezes as pessoas, a gente fica dias sem gravar e alguns abandonam a gente, né? Mas eu peço que vocês tenham um pouquinho mais de paciência, que eu vou estar sempre gravando meus vídeos e postando para vocês. A minha vontade é de ter dia certo e hora certa para postar. Uma coisa assim que vocês vão saber, né? Tal dia, tal hora tem vídeo novo. Eu vou me programar para isso. Por enquanto não tá dando, a rotina não tá sendo uma rotina assim que tá dando para planejar, né? Mas eu vou planejar, se Deus quiser, e vai ter uma coisa mais certinha, um horário mais, né, para poder as coisas, para vocês saberem, né? Tal dia vai ter, é só procurar. Se não chegou notificação, é só procurar. Eu gostaria de saber também, pessoal, se vocês estão recebendo as notificações dos meus vídeos, né? Se você clicou lá no sininho e de receber todas as notificações, se estão recebendo ou se está tendo que procurar pelo meu canal. É muito importante para mim saber, né, como que tá chegando, como que o YouTube tá entregando meus vídeos para vocês. Se eu tô colocando os shorts, tá aparecendo para vocês, que são aqueles videozinhos curtos, se tá chegando direitinho. Eu conto muito com a participação de vocês aí, para me falar como que tá sendo. E agradeço demais a cada um de vocês que tem a paciência, que gostam de estar comigo aqui. E eu agradeço demais, né, cada um de vocês, que Deus abençoe a vida de cada um, e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fiquem todos com Deus. Tchau, pessoal.